Gostaria de franquear a palavra ao doutor Carlos Roberto Pinto Pereira, por gentileza. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer à deputada Dani Balbi, porque desde o início ela nos acolheu, entendeu do que nós estávamos falando, né? A pauta é a que ela defende aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Ela esteve conosco em algumas fiscalizações, 2 fiscalizações, a assessoria dela pôde estar presente, pôde estar vendo do que estávamos falando, né? E gostaria também de agradecer aqui ao Ministério do Trabalho e Emprego, também desde o início entendeu o que a gente estava levando para o Ministério do Trabalho e Emprego como problema, né? E aí nós tivemos a auditora fiscal Carla conosco, numa das fiscalizações. Foi um esforço muito grande, né? Primeiro a gente entender do que estávamos falando, porque é um tema que está aí há décadas, né? Mas entrou na rotina das pessoas como se fosse algo muito natural, né? E a gente está falando de pessoas, de cidadãos, que têm direitos e esses direitos têm que ser respeitados, porque é assim que a gente tem que enxergar o profissional de saúde, como cidadão, né? Eu gostaria de agradecer também à doutora Lília, né? Porque desde o início o Corém esteve conosco, e se tem esse entendimento realmente, Lília, o profissional de saúde e enfermagem é o que mais sofre desse tipo de discriminação, primeiro porque são numerosos, né? E vocês estão em vários cenários da assistência em saúde, então não tem como vocês não ficarem reféns desse dia a dia que a gente está trazendo hoje aqui para discutir. Gostaria de agradecer muito aos conselhos que de pronto entenderam a necessidade de caminharmos juntos, porque não é fácil a gente tentar mudar a cultura, porque é disso que a gente está falando. Aqui não somos nós contra eles, é uma cultura que desde que nós nos conhecemos como profissionais de saúde é assim que acontece, né? E a gente está querendo mudar a cultura. Então, os conselhos desde o início estiveram conosco, né? Os fiscais ali fiéis, porque não é fácil acordar 4 horas da manhã no Rio de Janeiro. A gente teve até uma colega, a Andreline, coitada, que passou por uma comunidade, foi parada por traficantes com fuzis, né, Andreline? E aí foi um trauma, mas a gente perseverou. As associações, sindicatos, o CREMERG por estar aqui, porque a gente entende que a gente está maduro hoje enquanto sociedade, enquanto lideranças das profissões para estar discutindo o que a gente está trazendo aqui. O Sindicato de Estabelecimentos de Saúde aqui também, né, é importante a presença de vocês, a sociedade civil organizada e os profissionais de saúde que estão aqui presentes, né? Eu tenho aqui vários fiscais. Então, a gente começou em abril com essa campanha Na Saúde Todos Importam, né? E a palavra importa, ela foi de propósito, porque o que nos chamavam de queixa era a porta de entrada. Então, a gente pegou o importam e tirou porta, que virou o símbolo da campanha. E a gente pôde perceber em loco o quanto é humilhante o profissional de saúde ter que colocar os seus pertences no guarda-volume à direita do hospital, ter que passar pela frente do hospital, cruzar com um profissional de saúde médico que entra pela porta social e ele se dirigir por uma porta lateral, ter que subir o elevador de serviço, muitas vezes com roupa suja, né, com material contaminado. Então, o que a gente está falando é disso, qual é o impacto disso nesse profissional de saúde, né? Não que os médicos não tenham direito, eu acho que eles estão lá por mérito, né? Mas eu acho que os profissionais de saúde já demonstraram que eles também têm mérito, que eles merecem respeito, que eles têm que, sim, brigar por dignidade, que é isso que a gente está falando aqui. Não faz sentido o colega se sentir humilhado na porta do hospital e, quando chega no andar, eles estão juntos fazendo atendimento ao paciente grave. Não tem lógica, né? Como é que a gente, ao longo dos anos, vem tentando fortalecer a lógica de equipe multiprofissional, né, se a gente segrega, né, se a gente discrimina, né, se a gente cria um sistema de castas, que uns valem muito e outros valem muito pouco. E aí começamos as fiscalizações conjuntas, que desde o início eu falei para os fiscais, né, porque os fiscais eles queriam muito resolver a partir das fiscalizações o que nós estávamos vendo ali como um problema. E eu falava, não, a fiscalização é só o símbolo de que caminhamos juntos, né? A solução dos problemas está aqui, na casa do povo, né? É aqui que a gente tem que discutir qual a forma que a gente tem
que trilhar para resolver isso, que nós estamos identificando como um problema, né? E aí, como eu falei para a Lília, eu acho que hoje a sociedade ela está muito madura para ver, não, realmente existe um problema. A gente tem uma Constituição Federal, está muito claro lá no artigo 7, inciso 32, eu não posso ter diferenciação no tratamento entre profissionais. E o que a gente está vendo é justamente um desrespeito à Constituição brasileira. E eu, como cidadão, eu tenho que me indignar com isso. Não pode. Não pode uma instituição de saúde simplesmente ignorar o que trata a Constituição brasileira. De novo, agradecer ao Ministério do Trabalho e Emprego pelo empenho, né? A gente está tentando mobilizar o Ministério Público do Trabalho, porque se de fato tem um crime, esse crime tem que ser denunciado e tem que ser apurado. Tá? Então, a gente tem algumas notícias de fato que estão tramitando dentro do Ministério Público do Trabalho. E aí, a discussão, eu acho, aqui hoje, é para que a gente possa, de fato, amadurecer o tema, e aí, de novo, não somos nós contra eles. Eu acho que essa não é a pauta, né? A gente está mais maduro do que isso. E discutir como a gente vai proporcionar condições dignas para que o nosso profissional de saúde entre na sua unidade de cabeça erguida, né? Que ele se sinta orgulhoso do que faz, né? Que ele esteja ali ombro a ombro com um colega médico. E não que ele se sinta menor, diminuído, né? Ou que tenha a percepção de ser um profissional de menos-valia. Eu acho que esse é o nosso empenho e espero que a gente possa hoje aqui colher bons frutos dessa discussão. Obrigado. Gostaria de pedir para que faça uso da palavra o representante do CREFITO, Dr. William. William. Bom, primeiro gostaria de agradecer a deputada Dani Balbi por ser mão de Deus aqui na vida de cada profissional de saúde e, através dessa ação exitosa, não só nessa audiência, mas do projeto de lei que tramita, também fazer a diferença, porque a gente sabe que realmente a gente conseguir atingir com um tratamento justo, digno, os profissionais de saúde, os atores da saúde, técnicos, agente comunitário, enfim, todos os profissionais de nível superior, é a gente também gerar um reflexo positivo na assistência de qualidade para o nosso povo. Afinal de contas, a gente sabe que realmente um tratamento desigual traz um impacto negativo para a saúde da população. Então, a gente fica muito feliz quando a gente é recebido por pessoas que querem fazer a diferença, né? E eu não tenho dúvida que é Deus usando essas pessoas. Fiquei muito feliz com a fala do Dr. Yuri, quando ele fala a respeito dos profissionais de saúde. Sim, todos os profissionais de saúde têm autonomia legal para diagnosticar, inclusive a doença. A CID é uma classificação internacional. Todos os profissionais de saúde são também profissionais de primeiro contato, não precisando de encaminhamento de outro profissional para fazer a diferença. Todos os profissionais de saúde também solicitam exames para poder realizar o seu diagnóstico privativo, seja ele o fonoaudiológico, seja ele o fisioterapêutico, terapêutico ocupacional. Esses são diagnósticos privativos. Então, nós solicitamos exames, realizamos exames, laudos, atestados, pareceres. É isso. Isso é isonomia. Mas a isonomia que, infelizmente, não nos atinge de forma igual, principalmente quando sai editais de concurso público e a gente vê a grande diferença salarial que existe na remuneração oferecida por aqueles profissionais. É claro que a gente sabe que existem forças que não são ocultas, representações políticas, representações em gestão. Afinal de contas, a maior bancada da saúde, seja nos municípios, no estado ou em âmbito federal, é dos médicos. 90% da representação é de médicos. E quando eles vão legislar, infelizmente, a maioria, que eu não posso dizer que são todos, é claro, tem alguns que são mãos de Deus na vida da população, mas a maioria legisla em causa própria. Né? Então você não vê, infelizmente, um deputado, um senador médico trabalhando o nosso projeto de lei de carreira única no SUS. Nós não vemos isso. Não vemos carreira única no SUS. E assim, eu tenho a felicidade de ter sido, na verdade, um pupilo da Zilda Armes, né? Na época do Conselho Nacional de Saúde, participei de conferências como secretário, também adjunto, e venho travando essa luta no controle social, né, para que realmente aquele que precisa de uma assistência digna tenha de fato e de direito, que é a população.
Afinal de contas, somos todos usuários do Sistema Único de Saúde. E quando a gente fala também dos planos de saúde, que é uma parte, é um apêndice do Sistema Único de Saúde, é a saúde suplementar, e nós vimos a precarização que acontece nos pagamentos relacionados não só a home care, mas também aos demais procedimentos de todos os profissionais de saúde. E a diferença enorme que existe quando comparado ao profissional médico. Infelizmente, fico muito feliz aqui ao presenciar que, em momento algum foi mencionado o termo não médico, que é um termo, infelizmente, que é um termo que desrespeita as demais categorias profissionais de saúde. Não existe não médico, assim como não existe não fisioterapeuta, não fonoaudiólogo, não existe. Então, realmente as falas são falas respeitosas e que trazem, na verdade, aqui o foco para um tratamento justo, para um tratamento igual. E quando dizem que na justiça existe também um tratamento desigual, no Congresso existe, mas existem pessoas lutando para que isso acabe. Eu atuo também atendendo em tribunais de justiça e sei que isso acontece. Servidores lutando em seus sindicatos para terem um tratamento justo. Então, nós estamos aqui lutando por um tratamento justo e para algo que a gente não precisaria lutar para ser consolidado através de uma lei estadual, porque já é consolidado através da nossa Constituição Federal. Infelizmente, a gente está aqui lutando por uma quebra de paradigma. Paradigma que gerou a banalização em nosso país. Afinal de contas, quantos aqui nunca presenciaram numa comunidade uma barreira e passam diariamente por essa barreira como se aquilo fosse algo normal? Quem aqui nunca presenciou uma pessoa pegando um lixo para comer? Quem nunca presenciou e passou de forma normal por aquela lixeira sem parar para tentar ajudar aquela pessoa? Isso se chama banalização. Nós não podemos perder o nosso direito de nos indignar contra o desrespeito. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Sim, existe precarização, seja através da pejotização que atinge os médicos, mas se está atingindo os médicos, está atingindo muito mais os outros profissionais. Muito mais. Atraso está atingindo muito mais os outros profissionais. E a gente não veio aqui para falar de médico, de enfermeiro, de fisioterapeuta. A gente veio falar de todos os profissionais de saúde. Então, me causa, inclusive, assim, ânsia, sabe? Quando eu ouço alguém procurar realmente utilizar de uma arena, que é para poder defender a todos, para tentar direcionar para uma causa própria. Aqui a gente está lutando para a causa de todos. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, profissionais de educação física, enfim, todas as categorias profissionais e não só de nível superior. Que quando a gente fala nível superior, não é que eles têm um nível acima dos demais. Né? São aqueles que têm uma formação universitária, mas também por aqueles que são os técnicos, os auxiliares, os agentes comunitários, enfim. Às vezes, a gente vê alguns acontecimentos que nos fazem lembrar até do Martin Luther King, não é, doutor Guilherme? Quando ele dizia, os seres humanos aprenderam a nadar como peixes e a voar como pássaros, mas ainda não aprenderam a se comportar como irmãos. Dani Balbi, deputada, a senhora aqui dá um exemplo para a sociedade do que é aprender a se comportar como irmãos. Que Deus te abençoe e a senhora consiga êxito, não só na aprovação desse projeto, mas também junto às autoridades presentes, a punir aqueles que merecem ser punidos por esse tratamento desigual. Afinal de contas, eu tenho recebido diariamente telefone de colegas que têm medo de denunciar. Medo, porque tem medo de perder o emprego. Tem medo de participar de entrevista, mesmo de forma sigilosa, porque tem medo de perder o seu emprego. Então, muito obrigado por ser a mão de Deus na vida de nós, profissionais de saúde. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra, representando o Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Rio de Janeiro, o senhor presidente, doutor Wagner Bezerra, por gentileza. Saudações fraternas a todos, saudações a todas as lideranças, conselhos, sindicatos. Deputada Dani Balbi, é sempre um prazer revê-la. Tá? Obrigado pela oportunidade, quero saudar toda essa mesa, todas as pontuações que foram feitas e chamar a atenção para algo muito importante,
que esse é um momento, né, que está vindo na contramão, né, de um momento de asfixia, né, de asfixia e mutilação. Né? É um momento que a gente está parando para poder oxigenar, para poder enxergar coisas que já estão aí e poder ver, né, mas no olhar coletivo. Isso é muito importante. Essa ação capitaneada pelo Dr. Carlos, a gente está sempre conversando a respeito disso. Eu tenho um diálogo muito forte, desculpe, com o nosso presidente, Dr. Willem, com os doutores aqui, o Dr. Clailson, a doutora Denise, o Dr. Guilherme, são representações importantes. Aqui está a Brasfipix, está aqui a FB, está aqui a Sobrafi, estavam aqui a Atoerge e a Brato. Né? Primeiro, né, pontuar que é muito importante a gente entender que essa discussão aqui, eu teria até ousadia de tentar dizer que seria um encaminhamento. Isso aqui pode gerar duas audiências. Primeira questão de invasão, né, de território, ato privativo ou não. Foi mencionado aqui pelo doutor Yuri. Eu acho que a gente teria o prazer de vir aqui para poder discutir isso aqui com maior tranquilidade. Quem está invadindo o quê e quem está deixando, né, de praticar o seu próprio ato privativo. Porque a gente tem que entender que se houver invasões das áreas, isso vai ter um resultado final muito ruim. Né? Porque a gente está sempre falando do usuário. É lá no final de toda essa corrente que vai acontecer coisas que não deveriam acontecer. Né? Se é ato privativo de uma determinada profissão, não interfira. Eu não posso interferir como fisioterapeuta no fazer do fonoaudiólogo, não posso interferir no fazer do assistente social. Nós estamos falando de uma legislação, inclusive, que tem a ver com os ditames do SUS. Né? O equilíbrio igualitário, né? E isso faz o SUS ser o SUS e ser conhecido como tal. Entendeu? Por isso ele é rico, por isso ele é notável. Porque cada profissão tem a sua peculiaridade, tem o seu diagnóstico. Né? Cada profissão tem o seu fazer e muito bem feito. Então, se o paciente receber no final cada um, né, do produto de cada um desses profissionais, né, o seu fazer bem feito, sem invasão de área, é a melhor coisa do mundo. Nós temos confrontos, o Dr. Willem sabe, lá em Brasília, com tentativas de invasão da nossa área. E nós temos que quebrar isso. E nós aqui da associação, do sindicato, conselho, nós vamos para cima. Nós não vamos permitir isso em momento nenhum. Eu faço coro aqui com a voz e o discurso do nosso presidente aqui. E as associações que estão aqui também corroboram comigo. O que é mais importante, além de uma audiência que fale sobre essa invasão de área e tudo mais, eu admiro muito a sua posição, doutor Guilherme, que eu acho que pode gerar uma outra audiência, para falar a respeito de algo muito importante, que é essa invasão. Né? Isso é uma onda, né, que vem massacrando todos os profissionais, e foi bem colocado aqui pela representação da nutrição, que é a terceirização e a pejotização, que está acontecendo no país de uma forma degenerada, vampiresca e perversa, e que não está convidando o Conselho Municipal, que está aqui presente, e o Conselho Estadual para participar. Nós estamos vendo um processo de, entre aspas, processo de reestruturação de hospitais federais. É um nome bonito, não é isso, doutora Cíntia? É um nome muito bonito, mas no final ele realmente representa o que há de pior. Por quê? Porque exclui a representação do Conselho Estadual. Exclui a leitura, né, do Conselho Municipal de Saúde. No entanto, que tanto o Conselho Estadual e Municipal e agora o Conselho Nacional de Saúde tiveram que se unir irrestritamente, de forma irretorquível, contra esse processo de reestruturação, que vai nos levar a pensar em diversas coisas a partir desse assunto que está sendo bem entoado aqui, bem colocado, e digo mais uma vez e reitero, é uma forma de respirar. Nós estamos oxigenando esse momento aqui, com colocações importantes, para poder promover a continuidade do que está acontecendo aqui, porque não é um assunto que vai encerrar hoje. De forma alguma, seria uma arrogância muito grande dizer que o que está sendo feito aqui vai resolver, isso tem que avançar. E a minha observação, doutor Guilherme, é porque eu entendo que com esse avanço, e a sua atitude foi muito positiva, né, e fala de humanidade, de fraternidade e solidariedade, que é o que está faltando nesse momento. E nós precisamos ser mais fraternos, solidários e mais humanos para poder discutir a saúde do trabalhador. Está aqui a doutora Rosemary, está aqui o nosso presidente Leonardo Legro, do Conselho Estadual. Nós estamos fazendo conferências uma atrás da outra. Estadual vai vir a conferência agora na semana que vem. Conferência Nacional de Saúde, né, de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Estaremos lá discutindo essa pauta que é tão importante. Por quê? Né? Se nós não discutirmos a saúde do trabalhador, como já foi dito aqui, o trabalhador ele vai morrer.
Ele não vai ficar mutilado mentalmente ou fisicamente, ele vai morrer. Nós estamos lembrando de um momento agora, o que nós estamos vivendo, por isso que a minha expressão não é pesada, de mutilação, falar de mutilação ou vampirismo, né? Porque nós estamos voltando realmente ao século XIX. Nós estamos voltando àquela cara, né, do princípio das indústrias, né, do século XIX, onde tudo começou. Né, vamos dizer assim, os primeiros preceitos da higiene ocupacional, né, as preocupações da medicina do trabalho. Aí vem a Organização Internacional do Trabalho, em 1949, de onde saíram os sindicatos. Tudo isso está sendo, né, posto no porão. Ninguém quer discutir isso. Estão querendo tomar uma atitude completamente déspota e tirânica. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, né? Porque nós estamos passando com um rolo compressor por cima, né, do trabalhador, que é um elemento fundamental, né, dentro da sociedade, que faz esse país crescer, sob todos os sentidos. Como disse o nosso presidente Leonardo Légora, todos os trabalhadores, nós somos da saúde, mas todos merecem respeito, merecem consideração e precisam, né, ser cuidados, para que possam cuidar, né, da sociedade da melhor maneira possível. O meu respeito a todos, a opinião de todos, o meu respeito a todas as lideranças que se puseram aqui, e nós, do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado do Rio de Janeiro, nos colocamos à disposição para continuar nesse combate, não é? Dessa maneira tão inteligente, tão fraterna, tão solidária, que eu acho que deva continuar. Então, a minha ousadia seria essa, deputada Dani Bob. Daqui podem sair até 2 audiências para poder discutir isso, tá bom? Saúde e paz, que Deus nos abençoe. Vou pedir, então, para que o senhor Clailson, representando a Associação Brasileira de Fisioterapia em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Deputada Dani, parabéns por mergulhar nesse projeto de lei que abre um leque, né, em cima do tema principal, discriminação. Né, e a discriminação nós não temos somente na porta de entrada. Essa discriminação, ela ganhou, né, não só o âmbito hospitalar, mas toda a saúde pública. Nós vemos essa discriminação quando falamos hoje muito em equipe multiprofissional, mas a equipe multiprofissional que tem um profissional que é o responsável pelo diagnóstico, isso não é equipe multiprofissional. Multiprofissional é quando todos sentam e aí a enfermeira é a mais expert naquele assunto, então ela vai fazer o diagnóstico, ela vai lançar o CID no sistema, que CID não é Código Internacional de Doenças, e sim uma classificação internacional de agravos à saúde, definida pela OMS, e que não pertence a ninguém. E essa discriminação perpetua quando entidades médicas insistem há 11 anos em inverdades do que está na sua lei 12.842, onde nela houveram 10 vetos, onde o primeiro deles foi em cima do diagnóstico nosológico, que eles gostariam que fosse exclusivo, mas esse diagnóstico pertence aos profissionais de saúde. E essa fala vem há 11 anos tentando ludibriar o executivo, o legislativo e o judiciário. E, felizmente, o judiciário vem lendo, se debruçando sobre a lei e dando improcedente todos os processos. Então, esse projeto de lei abre nessa caixa preta, colocando os profissionais de saúde como, de fato, com total isonomia, e onde o nosso bem maior é o nosso paciente. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, doutor Clailson.